e a escassez de tempo nos impõe a todo momento dilemas entre escolhas as mais diversas. Nossa própria formação acadêmico-escolar é, em parte, resultado de nossas opções. Opções que dependem de nosso senso crítico, de nossa avaliação sobre o que compete e importa mais especificamente a cada área do saber. É óbvio que a formação de um jurista, por exemplo, é muito distinta da formação de um engenheiro, e que a excelência de cada uma delas é fruto da adequação do conhecimento intelectual próprio de cada área às demandas da profissão. De onde surge outra questão importante. Até que ponto o estudante se conscientiza do que é necessário para a sua boa formação? Nosso crescimento como profissionais e como homens relaciona-se assim, sobretudo, ao nosso conhecimento e autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, dizia o oráculo na entrada do templo de Apolo em Delfos, do que resultou o pensamento socrático de sei que nada sei, que caracteriza o mesmo homem aristotélico naturalmente amante do saber. Esse sei que nada sei, paradoxalmente ao seu primeiro sentido, não é fruto da ignorância, mas de um profundo conhecimento originado pela reflexão e cultivo do pensamento. No mundo grego, de 2.500 anos atrás, já defendia-se que a educação deveria ir além da mera transmissão de habilidades técnicas, devendo exercitar a mente e a capacidade intelectual. Foram estas ideias que fundamentaram o conceito de educação liberal, que foi o cerne da filosofia da educação ocidental até recentemente. Esse conceito prevê que a educação deve proporcionar uma ampla base de conhecimento sobre o homem e seu mundo, o que possibilita o entendimento de muitas áreas do conhecimento relativas à linguagem, às matemáticas, à ciência natural, aos feitos do homem e sua capacidade intelectual e inventiva. O ideal liberal também promove o desenvolvimento das capacidades mentais, da fala e da comunicação, do raciocínio e da análise, das faculdades estéticas e criativas. E possui também uma dimensão ética, que busca desenvolver um senso de responsabilidade moral e social no relacionamento do homem com os indivíduos e com a sociedade como um todo. Os méritos e objetivos educacionais do ideal liberal estão em buscar preparar o homem para a vida, não apenas para o trabalho, mas também almejam proporcionar elevadas habilidades e qualificações práticas, produzidas pela capacidade intelectual, pelo entendimento, pela capacidade de raciocinar, analisar e comunicar. Não devemos pensar que esses valores se perderam com o fim da educação liberal. Podemos reconhecê-los ainda entre nós, embora não de forma priorizada nem generalizada. Desejaríamos, no entanto, que esses valores estivessem presentes na educação de todos. Em nosso mundo, que valoriza altamente como a maior riqueza a capacidade mental, a qual é em boa parte resultado da formação escolar, a expansão dos valores da educação greco-romana faria bem à nossa sociedade. O latim, assim como o grego, não é uma simples disciplina. Ele representa todo um universo e envolve uma grande variedade de assuntos como linguagem, literatura, história política, militar, social, econômica, intelectual, filosofia, religião, arte e arqueologia. O latim leva o estudante a entrar em contato com a maioria das disciplinas das humanidades, e com uma fantástica civilização que é a base da nossa própria civilização. Os romanos, junto com os gregos, criaram e aperfeiçoaram todos os grandes gêneros literários. Seus sistemas jurídico e político e suas leis desenvolveram os princípios de justiça, liberdade política e democracia que ainda governam o pensamento e as constituições de democracias ocidentais. Suas produções filosóficas influenciaram o pensamento cristão e os estudos da filosofia até os tempos modernos. Sua arte e arquitetura continuam a atrair
e fascinar imitadores. Em suma, há muito pouco sobre a vida e os feitos humanos que não possam ser aprendidos do estudo do mundo clássico. E muito pouco em nossa própria forma de viver e em nossa experiência intelectual e cultural que não seja a continuação e reprodução daquele mundo. Além disso, ao fascínio das línguas clássicas, cujo valor educacional é incontestável. Elas abrem o caminho para uma literatura de extraordinária originalidade e esplendor, altamente flexionadas, sintaticamente complexas. Elas se desenvolvem como meios de incomparável poder, clareza, sutileza e elegância. Elas são o recurso mais efetivo para o entendimento da estrutura da linguagem, da importância da expressão clara e precisa e do significado do estilo. Na verdade, são inúmeros os benefícios advindos do conhecimento das línguas clássicas, inclusive benefícios práticos e diretos no uso da nossa língua materna. Ao considerarmos, nós as letras, vocês o direito, que fazemos da palavra, da língua, nosso principal instrumento de trabalho, devemos admitir que não podemos abdicar do conhecimento profundo desse instrumento se quisermos nos tornar bons profissionais. O domínio de uma língua, lembramos há pouco, ultrapassa em muito o conhecimento de seu sistema linguístico. Uma vez que uma língua é, antes de tudo, a expressão primeira de uma cultura, conhecer uma língua é conhecer o universo em que ela se insere e do qual se origina. Desde pequenos ouvimos ad nauseam que a nossa língua portuguesa é uma das filhas do latim. Nossos poetas, na pena de Olavo Bilac, já a descreveram como a última flor do lácio, como a expressão cultural de nossas raízes. Constantemente afirmamos que a base de nossa cultura ocidental é greco-romano-judaica, que devemos muito do que somos ao legado dos antigos e muito mais. Mas que sabemos nós da cultura grega, da romana e da judaica? Podemos discernir claramente o que nos tocou por herança dos antigos daquilo que é próprio de nossa produção intelectual, cultural e social? Conseguimos perceber em nossa língua materna sua verdadeira alma latina? Reconhecemos e entendemos nela a ainda forte presença da língua avó? O latim, considerado uma língua morta enquanto não mais expressão linguística de uma sociedade viva, é na verdade imortal. Sendo a base de nossa cultura ocidental, sendo o fundamento das línguas modernas ocidentais, neolatinas ou não, e com suas obras literárias e seus textos científicos clamando continuamente por traduções e retraduções, a manutenção e reunificação do latim é uma conditio sine qua non da existência e evolução de nossa cultura. Cada vez que traduzimos do latim, cada vez que nos exercitamos em sua sintaxe e semântica, fazemos com que reviva e pulse novamente, e lhe conferimos uma fala contemporânea. Nossa língua avó é hoje para nós uma língua estrangeira, mas uma língua estrangeira especial e que enriquecedora. De nosso contato com ela, do confronto de nossa língua materna com o latim, experimentamos o mesmo que os romanos, quando, do confronto de sua língua com a grega, passaram a reconhecer as propriedades de sua língua, aquilo que a caracterizava e lhe dava especificidades. O conhecimento do sistema linguístico latino é, para o aprendizado do português e das línguas estrangeiras modernas, o mesmo que a cultura romana é para o nosso autoconhecimento. As línguas vernaculares do Ocidente não podem prescindir do latim. É parte de sua história e formação. Há, por um lado, uma determinada concepção linguística moderna que nos mostra que o latim nunca morreu, apenas se transformou. E que, por isso, a língua que estamos falando aqui e agora não é mais do que uma das formas que assumiu o latim no século XXI. Não deixa de ser verdade. Mas, por outro lado, quando nos expomos a estudar o latim, desejamos
reaprender aquela sua forma clássica, a que chamamos de latim clássico, antes de que sua variante, o latim vulgar, desembocasse em nosso falar atual. Queremos recuperar aquela língua que nos transmite até hoje, por um uso constante, incontáveis expressões, máximas, provérbios, etc., que nos fazem sentir a própria pulsação da língua dos romanos. Grosso modo, ipsis litres, apud, lato sensu, curriculum vitae, habeas corpus data venia, alibi, modus vivendi a priori, alia iacta est, carpe diem, mens sana in corpore sano, indubio pro reo, etc., etc. O latim está, de certa forma, ainda tão vivo entre nós, que talvez pudéssemos recolocar a questão anterior, não mais nos termos reaprender o latim, mas aprofundar o latim que já possuímos. Para aprofundarmos esse conhecimento, precisamos, contudo, de um estudo formal. Ao começarmos o estudo metódico da gramática latina, começamos também a entender melhor nossa própria língua. Deixamos de ver tantas irregularidades e exceções em nossa e em outras línguas modernas. Ampliamos e aprimoramos nosso vocabulário. Passamos a considerar as palavras em seus étimos. E mais, passamos a refletir e a pensar a língua de um modo diferente através da análise de cada frase latina. Levados pelo fantástico exercício de trabalhar com uma língua de declinações. Resultado disso tudo, na prática, é uma produção textual distinta, consciente, aperfeiçoada em português. Estou terminando. A razão de minha presença aqui hoje é, assim, a de levá-los à reflexão sobre os valores que podemos conquistar mediante o estudo das línguas clássicas como o latim. Vocês, como estudantes de Direito, encontram, por certo, especificidades nesse estudo e estímulos próprios para ele. Além da aquisição de toda a base cultural a que nos referimos há pouco, a presença da língua latina no dia a dia de um advogado, de um jurista, é sem dúvida muito forte. Saber usar com correção expressões, máximas, pensamentos oriundos da língua e do direito romanos, expressos em latim, entendendo a construção e o funcionamento do sistema linguístico, é, por certo, um dos resultados mais imediatos e práticos de tal estudo. Concluo minha fala lembrando a todos que, em parceria, o grupo de pesquisa Ius Dicere e a área de latim do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas oferecerão como projeto de extensão aos estudantes interessados um curso básico de língua latina voltado aos estudantes de Direito com duração de 2 semestres. Os alunos poderão aproveitar o curso de latim também como ACC, recebendo certificados do Núcleo de Pesquisa de Latinidade, do LLV. E que a partir desse evento, a URPE Condita fundamente-se também o grupo de pesquisa Ius Dicere e alcance seus nobres objetivos de revitalização das fontes romanas, do aprendizado da língua latina e demais pesquisas afins. Muito obrigado, professor. Parabéns. Então, e a reunião do dia 31 é exatamente, o professor Maurinho vai estar presente, se nós quisermos, o professor Ernesto, e o Mário, eu, e aí nós vamos deliberar sobre as datas. Muito obrigado.